Fluminense foi tudo pro espaço. E a mesma coisa agora. E além disso, porque hoje foi claríssima a necessidade desse time ter jogado pelo menos 1 a 2 jogos nesse intervalo de 30 dias, porque vocês não foram competentes para fazer isso. E a crítica aqui ao departamento de futebol, a quem está no departamento de futebol. Cadê os reforços? Cadê os jogadores de linha? Cadê os jogadores de quebra-linha? Cadê os jogadores de velocidade? Cadê os jogadores para mudar esse esquema que o Vasco hoje ficou encaixotado? O Botafogo encaixotou o Vasco. Foi um jogo mole para o Botafogo. O segundo tempo parecia um time sub-15 jogando contra o Botafogo. O Botafogo marcava a saída de bola do Vasco e toque para um lado, toque para o outro, toque para um lado, porque o Vasco não tem profundidade. E é inacreditável que nós estejamos vendo isso e vocês aí dentro do departamento de futebol do Vasco não estejam minimamente vendo isso, cara. É inacreditável que depois de Jean Davi, Maxi Domingues, Garré e Lloyd, vocês não consigam parir um jogador para pegar uma mínima bola naquela linha de zaga do Botafogo, riscar e fazer uma jogada individual. Quantas jogadas individuais algum jogador do Vasco fez hoje de dominar na frente do adversário, dar um drible e quebrar uma linha? Porque é básico, são 11 contra 11, são 2 linhas de 4 que o Botafogo bota. São 4 jogadores do Vasco na frente chegando e 4 de trás. Se você dribla um, é matemático, você fica com um a mais. Mas ninguém no Vasco dribla. O Ryan não dribla, o Verrete passa, o Coutinho não dribla, se dribla eventualmente, mas não tem força. O Nuno é o mais ousadinho de todos. O Paulo Henrique é na força, é na velocidade. O Piton, porra! Parece que o Piton passou 30 dias fazendo o quê? Caminhando em campo, caminhando. Um lance hoje desse escanteio, essa jogada ensaiada. O Coutinho mata a bola ali no quarto de ciclo, toca atrás pro Nuno, que toca pro Piton. O que eu penso? É para esperar a defesa sair, uma jogada que você toca atrás pro Piton tocar atrás. Aí o Piton dominou a bola e tocou lá atrás pro Hugo Moura, porra! Que porra é essa, cara? Time olhando! O segundo gol do Botafogo, o João Vitor largou o lance. Largou! Absolutamente largou! O cara do Botafogo cabeceia a bola sozinho, com o Paulo Henrique tentando chegar por trás. Você olha o lance de trás, tá o João Vitor parado! E ninguém vai preso, e ninguém fala nada, e ninguém faz nada, e fica nessa inércia. Porra, gente, o que vocês estão achando que tá acontecendo, cara? Aí a gente ganha do Del Valle, porra, é o maior time do mundo? Não é! Parem de sofismar em cima de um trabalho ridículo que é feito. E aqui não tem viés político, não tem porra nenhuma. Eu sou Vasco, cara. Tô de saco cheio de trabalhos horrorosos, modorrentos, incapazes de todas essas últimas 690 milhões de gestões do Vasco, porra. Façam a gente ter prazer de ver o nosso clube, que a gente não tem, cara. A gente ser amassado pelo Botafogo, porque hoje dói no coração de vocês, vocês que são os babaquaras de plantão. Nós somos a quarta força do Rio, corta aí. A quarta força do Rio, lá atrás, pedindo carona. Porque nós somos absolutamente o quarto time do Rio de Janeiro, longe. Eu vivi para ver isso. Botafogo, Fluminense e Flamengo atropelando o Vasco na hora que eles quiserem. E ninguém fala nada, e ninguém diz nada, e passa 30 dias, contrata o Thiago Mendes, bom jogador, vai ajudar. Mas se estivesse em campo hoje, não decidia o jogo para nós. Porque a gente precisa de ataque. A gente precisa de jogador que faça gol. A gente precisa de driblador. A gente precisa de jogador que incomode. E aí a nossa solução... Eu preciso me acalmar, cara. É o Alex Teixeira, cara. Porra, não pode ser, gente. Isso não é sério. Desculpe, isso não pode ser sério. Não pode ser. Pô, Diniz, você não, Diniz. Faz isso comigo não, cara. Não faz isso com o torcedor do Vasco, com todo respeito ao Alex Teixeira, nada contra.
Mas me digam, vocês, o que o Alex Teixeira fez em campo? O que o Alex Teixeira fez em campo? O que ele faz em campo? Pois isso não pode ser sério, cara. E é impossível, presidente Pedrinho, que o senhor esteja calado diante disso tudo. Que o senhor não esteja preocupado. Eu não tenho dinheiro, presidente. Mexa seus contatos. Faz vaquinha. Pede a um empresário. Pede um empréstimo. Faz qualquer coisa. Mas com esse time do Vasco, a gente não vai a lugar nenhum. Tá arriscado terça-feira da gente ser eliminado já na Sul-Americana. Não tem nem jogo de volta. Porque hoje tinham 31 mil torcedores no Mané Garrincha. Acredito que meio a meio, 15 mil vascaínos que saíram de novo envergonhados. Como todos os torcedores off-Rio do Vasco saem envergonhados ultimamente. Em Manaus, no Maranhão, Aracaju, Brasília. E para mostrar que não é só um negócio de agora, a gente vai pro 9º jogo do Campeonato Brasileiro, que o Vasco não ganha em Brasília. Mas a culpa, desculpa, o gramado é ruim. Mas não é o gramado. O Tietê falou isso no intervalo, perfeito. O gramado é ruim, tá cheio de terra, ok, ruim, mas pros dois, cara. Vamos parar de ficar, sabe, pro mal amante até a cueca é desculpa, velho. A nossa desculpa é que a gente não joga nada há muito tempo, que a gente é um arremedo de time de clube. Gerido nesse momento por um departamento de futebol completamente ineficiente, incapaz. Me desculpe, cara. Eu preciso falar isso. Eu preciso dizer, eu não posso ficar engasgado com isso, eu morro, cara. Porque é muito triste, é muito desesperador, assustador, absolutamente assustador isso. A gente vê uma torcida completamente apaixonada, uma torcida desesperada, uma torcida que só quer um mínimo. Presidente, vá a público, presidente, fala alguma coisa, dá uma satisfação ao torcedor, ou então se mete lá no futebol. Arranja uma solução pra nós, Pedrinho. E eu tô falando contigo porque você é a última esperança, cara. Sabe porque eu tenho medo do Fernando Diniz encher o saco. Porque da galera que tá lá dentro do futebol, desculpe, eu não sei mais o que é, quem manda, quem não manda, quem faz, quem não sei, cara. O Vasco tomou 2-0, tá arriscado entrar na zona do rebaixamento. Mas aí vai ganhar do Grêmio semana que vem, porque o Grêmio é fraco também. Aí, porra, a gente vai se enganar de novo. Sabe? Desesperador, cara. Desesperador. É muito complicado isso. Muito complicado. É um time que... Eu não sei se é um time bom, se é um time... Não sei, eu já não sei mais a minha opinião qual é. Porque eu acho que o problema é outro, é maior. É o Vasco em si. E isso desespera, porque a gente viu hoje num combate contra um rival nosso. Como a gente jogou e como a gente foi derrotado. Sabe? Segundo tempo, então, triste, muito triste. Meu amigo Guilherme do Grupo Rão, quero agradecer muito o seu apoio. Fiz questão de abrir esse meu espaço aqui. Tá bem. Botafogo 2-0, não jogou bem. E tem muitas e muitas críticas aí. Só que a gente vai trazer alguém para explicar. E esse alguém é o técnico Fernando Diniz. Como que ele viu esta derrota do Vasco para a equipe do Botafogo no Mané Garrincha, em Brasília. Vamos assistir. Esporte. Diniz, eu te perguntar uma questão da torcida que está no pé. É um jogador que tinha muito carinho da torcida, inclusive, até recentemente, mas que vem perdendo o apreço que ele tinha há 3 tempos atrás, que é o Alex Teixeira. O Alex, ele não participa de um gol desde 2024. E ele é um jogador que ele tem frequentes oportunidades no time, ele tem uma minutagem alta, inclusive, também. E eu queria te perguntar sobre a frequência do uso do Alex Teixeira, que é uma dúvida da torcida também, que quer entender também o porquê, talvez, esse jogador. Então, primeiramente, boa noite. Do Alex Teixeira, é um jogador que eu conheço de longa data. Quando jogou contra mim no Fluminense, eu sempre achei bom jogador. E nesse meio de treinamento ele se destacou muito nos treinamentos. Então, por isso que ele teve a oportunidade. Eu não posso só respeitar aquilo que aconteceu para trás, recentemente, que a torcida, que eu entendo que tem uma insatisfação, mas eu preciso ver o que está acontecendo no treino e ver se ele consegue confirmar no jogo, né? Então, por isso que
que ele tem recebido oportunidades, por isso que ele entrou hoje. Podia ter entrado ele, se tivesse o placar empatado, provavelmente teria entrado o Garré. O Garré também é um jogador que, nesse período aqui desse mês, ele teve um tempo afastado, teve um problema no tornozelo, voltou a treinar não faz muito tempo. Então tinha uma preocupação também, um pouco de como é que ele ia reagir se colocasse ele com 1-0, sabe, um jogador um pouco mais agudo. Mas o Garré, naturalmente, se o Coutinho tivesse saído no primeiro tempo, ou o partido tivesse no resultado de empate, provavelmente teria entrado o Garré. O time vem tinha vindo de uma boa vitória contra o São Paulo, teve férias, 20 dias de treino. E a gente viu um final de primeiro tempo, o time caindo muito, no segundo tempo, o time parecendo meio desorganizado. O que aconteceu nesse período e por que esse time jogou tão diferente do que veio contra o São Paulo? Então, o que aconteceu na última semana, os treinamentos foram muito bons, com treinos muito intensos, os jogadores responderam muito bem. Essa semana a gente teve a fratura do Adson, o Coutinho sentiu a panturrilha e virou dúvida no meio da semana. O Ryan ontem torceu o tornozelo, também gerou uma certa dúvida para hoje. E acho que o time, o primeiro tempo, foi um primeiro tempo equilibrado, eu concordo com a tua análise, foi o que aconteceu. No primeiro tempo, para o final, a gente já começou assim, perder um pouco de espaço no campo e ficar um pouco desorganizado. E no segundo tempo a gente tomou um gol cedo, aliás, os 2 gols do Botafogo e praticamente todas as chances criadas foram de erros nossos e jogada de transição, de contra-ataque, que é uma coisa que o Botafogo faz muito bem já faz algum tempo. Mas isso não quer dizer que a equipe treinou, que está faltando condição física, não. Essa semana, de maneira especial, ela foi a pior semana nossa de treinamento. Foi a semana que gerou muita dúvida de escalação, de se o Coutinho ia jogar ou não, e acaba mexendo um pouco com a estrutura que a gente tinha. E a própria lesão do Adson, que era o jogador que também era o que estava treinando melhor, daqueles jogadores que não estavam iniciando, era a primeira opção de troca para mim, do meio para frente, era o Adson. Então aconteceram essas coisas essa semana. Mas isso não justifica a equipe ter feito o segundo tempo que fez. Acho que a gente jogou muito abaixo do que era para jogar. Eu tenho uma responsabilidade grande nisso. E vou corrigir. A gente não pode tomar os gols que a gente tomou, e as chances do Botafogo no segundo tempo foram muito evitáveis. Existia, no primeiro momento, um pouco de desorganização. O primeiro gol não, nem foi desorganização, e também nem o segundo desorganização. Foi assim, seleção errada de passe e uma demora que a gente não vinha tendo desde quando eu cheguei aqui de fazer retorno defensivo. Então são coisas que a gente não poderia ter errado, e são correções fáceis de serem feitas. Boa noite, Diniz. Felipe André da ESPN. Foi um longo período de pausa, né? Para algumas equipes que não estavam no Mundial. E aí agora, justamente no primeiro jogo, você fala em corrigir. Vai ter tempo de corrigir até o jogo contra o Independente? Não, o tempo de corrigir não é assim. São coisas que eles sabem que tem que ser feito. Não é coisa que precisa ficar treinando. Erraram coisas fáceis de correção, porque são coisas que eles sabem, coisas que eles não tinham errado praticamente nenhuma vez de que eu estou aqui. Então, não é coisa difícil para corrigir, não precisa treino para corrigir isso. É questão de atenção, de olhar no vídeo. O vídeo mostra de uma maneira muito nítida que os jogadores vão saber que eles erraram coisas muito fáceis, que não dá para admitir. Diniz, boa noite. Jonathan Santos, canal Grupo de Esportes. Eu vi que o time inicial tem sido uma espinha dorsal do Vasco nos jogos. Sabemos que a sequência para frente vai ser complicado, até o próximo mês serão 8 jogos. Como é que tem sido o seu trabalho, ao lado da diretoria, do Edmar, em relação aos reforços que o Vasco precisa, as peças, visando a sequência do concurso? Obrigado. A gente contratou até agora só o Thiago. Não é fácil fazer as contratações, porque fazer a contratação que a gente gostaria de imediato precisa de dinheiro, e o Vasco tem uma restrição financeira. As maiores contratações até agora foi a renovação do Léo Jardim, provavelmente um novo acerto do contrato do Ryan, a evolução que o Coutinho tem tido, que hoje não é um jogo que serve de parâmetro, porque de fato ele jogou sentindo a panturrilha e foi piorando durante o jogo. Ele não lesionou, mas a gente resolveu tirar.
gente apostou que ele poderia ficar mais à vontade do que ele ficou no jogo. Mas as contratações a gente está de olho no mercado, a gente tem algumas sondagens e a gente vai tentar reforçar de maneira pontual quando a gente conseguir o nome certo. Não adianta a gente contratar só para contratar. Tem que tentar acertar. Acertar em contratação já é difícil, ainda mais como restrição de orçamento. Mas a gente está mapeando o mercado para achar bons nomes para trazer para o Vasco. Tudo bem? Marcelo, a gente se botar eu gostaria de falar com vocês sobre a parte mental, porque a gente viu que depois do gol do Botafogo, o Vasco deu uma queda e começou os erros que geravam mais ataques. O problema mental é algo que até o Carille mesmo reclamava, que quando o Vasco toma um gol, ele piora. Você acha que isso também teve interferência na derrota de hoje? Pode ter tido, mas eu não vou atribuir esse peso todo, não. Eu acho que a gente errou. Eu repito, assim, tem alguns erros que a gente cometeu hoje, no período que a gente está, já são meio que inadmissíveis. Então, eu não vou atribuir o jogo de hoje a nenhum comportamento mental, não. Acho que a equipe tem que reagir rápido, porque a gente tem jogo decisivo na terça-feira e eles têm condições e espero que reajam de uma maneira muito positiva. Esse mês, no considerado da distância da vida, a gente está sendo jogador importante, você até citou o Watson, que joga no período, no serviço, depois da segunda fora. Queria que você comentasse sobre a importância dele e essa ausência que ele pode ter, se o Vasco busca outras contratações para suprir a ausência dele. É um jogador que vai me dar falta para a gente, porque o Adson, embora vocês não consigam acompanhar os treinamentos, é um jogador, talvez, que tenha mais evoluído nesse período da pausa, desde a primeira pausa para o jogo de São Paulo e agora começou a aguentar mais carga de treinamento e tendo que fazer mais pausas, menos pausas para ir para o departamento médico, e infelizmente ele teve um trauma e acabou fraturando de novo a tíbia. E em relação, a gente já estava procurando jogadores para posição no mercado, e com a ausência do Adson a gente está intensificando essa procura. E aí, o que você achou? Deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu nome, o nome da sua cidade para dar aquela força para o nosso trabalho. Se inscreva, o Wellington Campos FC. Salve, torcedor do Vasco da Gama, seja bem-vindo ao Vasco Full. Todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vascão. O Vasco que está no mercado da bola em busca de algumas contratações. Thiago Moraes, que está aí no Lille da França, um jogador que interessa os vascaínos, os dirigentes vascaínos. Estudam a possibilidade agora com o Admar Lopes tomando conta das negociações. Vasco que precisa desesperadamente reforçar esse elenco, porque a gente viu a partida contra o Botafogo muito abaixo do esperado. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco! Vamos Vasco!